Galera, hoje a gente está aqui para falar do HCTR11 que divulgou um relatório gerencial com 47 páginas. Fazia tempo que o fundo não divulgava, se eu não me engano, no último mês não teve divulgação de relatório, né? E o HCTR11 a gente sabe que está passando por todos esses problemas e nesse relatório ele jogou aí todas as informações, falou tudo o que está acontecendo, como que vai ficar da agora para frente. Então vem aqui comigo para a tela para a gente entender tudo. Bom, HCTR11, né? Eu acho que dispensa apresentações aí, a maioria já conhece. Também já fizemos vários vídeos explicando o que está acontecendo com o fundo. O fundo atualmente está com um PVP de 0,58, então caiu bastante, olha só, a cotação dele. Agora, no último ano, né, a gente consegue ver que, a partir, na verdade, de fevereiro, né, vamos pegar até aqui um gráfico menor, ó. A partir de fevereiro o fundo começou a cair, tá? Caiu bastante, caiu aí mais de 50%, só que ele subiu, né? Se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar nos últimos 5 dias, tá? O fundo valorizou aí cerca de 25%. Claro, né, isso foi apenas uma recuperação dessa queda que a gente viu aqui, mas de qualquer forma o fundo não conseguiu se recuperar tudo que ele, né, perdeu, tá? No patamar que ele estava. De qualquer forma, é isso que a gente tem para falar de forma resumida. Em relação aos dividendos dele, né, reduziu bastante também, ele pagava aí na casa dos R$1,10, aí depois foi caindo, chegou aí no patamar que estamos de 50 centavos por cota. Outro fator importante é o valor patrimonial do fundo, que está caindo, né? A gente não sabe até quando isso aqui vai cair, mas provavelmente isso aqui vai continuar tendo uma queda um pouco acentuada até o fundo se resolver com os ativos que ele tem na carteira, porque por conta, né, de reavaliação que o HCTR11 passa, tá? De qualquer forma, vamos aqui para o relatório, lembrando, pessoal, olha só, 47 páginas, tá? Eu particularmente já dei uma olhada geral aqui no relatório para trazer as principais informações para vocês e tem muita coisa aqui que eu não tinha visto ainda no relatório do HCTR11. Bom, e para começar, informações básicas aqui, HCTR11, né, patrimônio aí de mais de 2 bilhões de reais. A cota, o valor de cota no mercado caiu bastante, né? No dia aí que eles divulgaram o relatório estava em torno de R$50, agora já se valorizou um pouquinho, está em R$62. A gente não sabe ainda como que vai ficar, né, pessoal? É complicado a gente prever, ainda mais no momento que o fundo está agora, né? No momento que ele está passando, mas é isso que a gente tem, tá? Base de cotistas muito boa, né? Muita gente investe no HCTR11, inclusive eu. É um fundo, né, que busca proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindo deles, né? Preponderantemente em CRIs, tá? Então é um fundo de papel. O fundo começou lá em 2018, né? Tem uma taxa de administração de 0,21, gestão 0,99 e 10% de performance sobre a variação do CDI, tá? Aqui, pessoal, como eu falei para vocês, já separei as melhores partes, tá? Porque é um relatório muito grande, então vai ficar um vídeo muito extenso. Então recomendo você aí que quer extrair o máximo do relatório, baixa ele e lê 100%, tá bom? Ó, nesse mês foi distribuído então o valor de 50 centavos por cota, um yield aí muito ruim, né? A gente sabe, obviamente. E conforme apresentado no gráfico abaixo, com os índices de ativos de diferentes estratégias na classe de renda fixa, compilados aí pela Bloomberg, a estratégia de crédito high yield, apesar da maior volatilidade apresentadas em janelas mais longas, tende a entregar retornos superiores à média do mercado. Então, o que o fundo está falando aqui para a gente é que essa estratégia que ele usa é um produto com maior volatilidade e voltado para investidores com perfil arrojado. Então, é o que eu sempre falei, tá? O HCTR11 ele é um fundo mais arriscado que a maioria dos fundos que a gente está acostumado, tá, pessoal? Então, não é um fundo assim para você que está começando e já vou investir nele sem estudar, sem nada, tá? Não estou dizendo que você que está começando, de forma nenhuma, desmerecendo aí quem está começando, mas ele é um fundo mais arriscado. De fato é isso, tá? E aqui a gente tá falando de dinheiro, pessoal. Ninguém gosta de perder dinheiro. Então, não leva isso pro lado pessoal. Leva isso pro lado lógico, pelo lado objetivo do que eu tô falando. Então, de fato, olha só. Nessas quedas bruscas que geralmente o mercado tem, aqui, eu vou até dar um zoom aqui, ó. Quase não dá para perceber essa queda, mas olha só em relação ao HCTR11, é uma queda absurda, tá? Então é o que eu falo para vocês, o fundo, deixa eu aumentar aqui de novo para 110. O fundo, pessoal, com essa estratégia que ele usa, ele acaba sofrendo muito em alguns determinados períodos, tá? Por isso que é um fundo que tem uma estratégia mais arriscada, apesar do que, no geral, essa estratégia tende a apresentar um resultado melhor.
Aqui está falando o comentário do gestor, o cenário macroeconômico no qual as companhias estão inseridas, hoje é bastante desafiador, né? E blá blá blá, estamos passando por vários problemas. Gigantes aí como Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Facebook, promoveram cortes intensos de pessoas nos últimos meses, tá? Então aqui está falando do cenário macroeconômico como um todo aí da economia global, tá? No Brasil, as companhias com alcance nacional, como Livraria Cultura, CVC, Americanas, Tokstok e Marisa, conversaram ou estão em conversas com os acionistas e credores para equacionar o fluxo de caixa. Então, o que o fundo está querendo dizer é que várias empresas, não só aqui no Brasil, no exterior também, estão passando por problemas. Então, o fundo quer, de certa forma, explicar o que está acontecendo com ele, trazendo outros cenários, outras empresas para explicar isso, tá? Então, ele quer dizer que não é só com ele que está acontecendo isso, né? Essa é a minha opinião. Cabe ressaltar que as varejistas americanas, Tokstok e Marisa chegaram a atrasar os pagamentos dos aluguéis, tá? De propriedade de fundos imobiliários que são amplamente negociados no mercado, tá bom? Então é isso, né? Vários fundos estão sofrendo, não é só HCTR11. Apesar da complexidade que a economia mundial e o mercado de crédito se encontram, em especial no Brasil, a equipe de gestão segue se aprofundando na análise da saúde financeira de todas as operações que compõem o portfólio do fundo, com o propósito de defender o interesse de todos os investidores, tá? Então o fundo está querendo dizer, né, que está tentando fazer o melhor possível nas condições que ele tem. O HCTR11 é um dos pioneiros no mercado brasileiro de fundos high yield, tá? Então é um fundo realmente muito interessante com uma relevância muito boa, com uma estratégia que vai além da tradicional praticada pela média do mercado, mirando uma maior rentabilidade através da exposição a segmentos considerados menos óbvios, né? E as operações com estruturas financeiras de maior complexidade. E aqui a gente consegue ver, né, que com o resultado deles, o HCTR11 se destaca como um fundo que entregou desde julho de 2019, que foi o mês de listagem aí dele na bolsa, o maior volume acumulado de dividendos dentre os fundos que compõem o IFIX, tá? Então realmente um destaque muito importante aí para o HCTR11. Apesar de todos os pesares, apesar do que a gente está passando, é um fundo que paga muito, tá? É um fundo que mais pagou dividendos desde que ele foi listado na bolsa, em comparação com os outros fundos que compõem o IFIX, tá? Isso é inegável, realmente é um fundo muito interessante. Agora, continuando aqui nos comentários do gestor, né, o grupo Gramado Parques, isso aqui também é um ponto importante, é um dos pontos-chave aí que está fazendo com que o fundo sofra essa desvalorização, tá? Vamos entender aqui. O grupo Gramado Parques atua no ramo de hospitalidade e entretenimento e é dividido em 4 verticais principais, sendo incorporação, comercialização, parques temáticos e rodas gigantes, tá? É o que eu falo, pessoal, esse segmento, ele tem esse risco maior, tá? Eu já expliquei isso aqui, eu já falei, esse segmento é normal ter esse risco por conta, né, de momentos da economia, as pessoas às vezes preferem ir para outros lugares do que ir para lá, acontece alguma coisa lá e as pessoas ficam com receio, tem várias coisas que afetam esse segmento. A vertical de incorporação está contida dentro do Fundo Serra Verde, que detém 100% das cotas da empresa Gramado Parques Investimentos e Intermediações, né, que é a GPK, responsável pela originação e desenvolvimento de projetos imobiliários de multipropriedade, a qual o HCTR11 possui 2 operações de CRI corporativo, tá? Então, aqui a gente consegue ver abaixo nessa tabela, né, de forma rápida e resumida, os empreendimentos, tá? E também aí localização, né, consegue ver todas essas informações, o percentual que foi vendido e tudo mais. E sobre isso aqui a gente vai ver daqui a pouco, mais para frente também, como que tá essas situações desses ativos. Continuando aqui rapidamente no comentário do gestor, aqui, pessoal, essas informações eu trouxe porque eu achei bem legal, né? Você aí que não conhece, talvez a fundo o HCTR11, saber um pouquinho desses ativos que ele tem, como que funciona na prática mesmo ali a estrutura, tá? O Snowland foi inaugurado em outubro de 2013 e é uma atração consolidada na cidade de Gramado, sendo o único parque de neve indoor da América Latina. Então, como eu falei para vocês, um pouquinho aí, a gente às vezes fica falando só de números, né, só de teoria. Isso aqui a gente consegue ver que é na prática mesmo o que o fundo tem participação, tá? Então, o parque possui capacidade para receber 3.200 visitantes por dia, a um ticket médio de R$ 200 por pessoa, e possui 16 mil metros quadrados, sendo 8 mil metros dedicados ao espaço de neve, que atinge a temperatura de menos 5 graus e tudo mais. Então, realmente é para vocês entenderem a operação do fundo na prática, tá?
E tem esse aqui também, o Aquamotion, né, que foi inaugurado em junho de 2021, sendo o lançamento mais recente da Brasil Parks e o primeiro parque aquático com águas termais indoor da América Latina. Também aí muito interessante. E aí recebe mais ou menos, né, tem capacidade, na verdade, para receber 3.500 visitantes por dia, a um ticket médio de R$170 por pessoa. Então, galera, o que eu quero dizer com isso? Realmente são atrações muito interessantes, né? Muito legais aí da gente ver, de conhecer pessoalmente também. Eu acho que é uma experiência incrível. Só que você tem que entender que quando a gente olha em si para a operação, ela tem um risco muito maior que outras operações, que outros investimentos. Por isso que o HCTR11 tem esse risco maior. Daí imagina um lugar desse, se acontece, né, algum acidente, alguma coisa, as pessoas acabam que ficam com receio. Ou em algum determinado período do ano, às vezes está muito frio, obviamente o lugar já é frio, mas a pessoa, sei lá, fica com receio de ir. Enfim, vocês sabem como funcionam as coisas. Então, na prática, tem esse risco maior, tá? É assim que funciona. Voltando aqui para os CRIs inadimplentes, né, do grupo Gramado Parques, tá? A gente consegue ver os CRIs. Eu já mostrei eles aqui, já falei sobre eles, tá? O HCTR11, né, tem participação relevante nesses CRIs, por isso que afetou o fundo, por isso que afetou o pagamento do fundo imobiliário, tá? Que o fundo está sofrendo com isso. A maioria deles, né, tá com vencimento antecipado e apenas esse aqui, o segundo, que está em negociação. Então a gente tem que esperar, né, para ver o desenrolar dessa história. E aqui, pessoal, a gente tem a DRE do fundo, né, a demonstração de resultado do fundo imobiliário. A gente teve até uma mudança na DRE, né, pessoal? Olha só que interessante. Então, por isso que eu falei, nesse mês agora, nesse relatório específico, a gente teve várias mudanças, não só estruturais aí na parte do relatório, mas várias novidades que a gente vê o fundo tá apresentando pra gente. Eu vou ler isso aqui só para explicar, tá, pessoal? Quem não quiser, pode pular o vídeo para uma parte mais para frente, não tem problema, tá? A partir desse mês, em linha com as solicitações dos nossos investidores, adotaremos esse novo formato para demonstrar o resultado do exercício, justificar os valores distribuídos e refletir os efeitos de todas as renegociações e waivers divulgados, a fim de melhorar a comunicação e facilitar o entendimento. A primeira seção, né, que é essa aqui, a DRE contábil, traz o resultado contábil do fundo, ou seja, a variação de todos os ativos, receitas e despesas do fundo entre o primeiro e o último dia útil do mês. A linha de CRIs reflete o resultado de juros, a correção monetária de cada papel marcado na curva. E a linha de fundos contempla a variação das cotas dos fundos, tá? Então tem essa diferença. Olha só, se a gente pegar aqui nos fundos, olha só, nesse mês de abril teve 85 milhões de prejuízo, né? Na DRE contábil. Se a gente olhar aqui no fluxo de caixa, teve esse valor aqui que foi positivo. Então, por isso que tem essa diferença, né? Porque aqui, ó, DRE contábil, a linha de FIIs contempla a variação das cotas dos fundos investidos, tá? Já no fluxo de caixa, ó, a segunda seção, fluxo de caixa, evidencia todas as entradas e saídas de caixa do fundo, sendo esta responsável por fornecer a liquidez necessária para efetuar a distribuição de dividendos. Então, aqui, quando a gente olha dividendos e distribuição, é no fluxo de caixa que a gente tem que olhar, tá, pessoal? Pagamento de fornecedores e reinvestimentos. A linha de CRIs reflete todas as entradas de juros, amortização, resgate antecipado e negociações, sendo esta a última o somatório de todas as compras e vendas de CRIs. A linha de fundos segue a mesma lógica, sendo dividendos os valores recebidos dos fundos imobiliários investidos e negociação a compra ou venda de fundos, tá? Então, de maneira geral, é isso, tá, pessoal? A gente vai ter agora essa divisão DRE contábil e fluxo de caixa, né? De qualquer forma, isso aqui, pessoal, acaba que tá um pouco distorcido por conta dessas, né, inadimplências que a gente tá vendo, que o fundo está sofrendo. Então o fundo vem caindo seus proventos aqui, ó, na linha final, 50 centavos por cota. Infelizmente estamos nesse patamar. Acredito eu, né, que assim que as coisas se resolverem, o fundo ele vai ter uma valorização interessante. Não sei se vai chegar no patamar que já esteve, né, pelo menos não por agora. Mas eu acredito que vai voltar um pouco, né? Vai recuperar um pouco dessa perda. Na minha opinião, não estou recomendando nem para você comprar, nem para você vender, tá? Rentabilidade do fundo, olha só, histórico de distribuição, né? A gente consegue ver mais uma vez, distribuição vem caindo desde abril de 2022, uma tendência de queda, tá? Muito por conta disso tudo que está acontecendo, né? Principalmente depois aí do começo desse ano. Em relação aí a esse gráfico da rentabilidade, a cota patrimonial, como eu mostrei para vocês aqui no começo,
ela começou a cair, né, por conta provavelmente de reavaliação de ativos, tá? Mas de qualquer forma, se a gente for considerar a rentabilidade, né, da cota patrimonial mais os reinvestimentos, ela está muito superior ao CDI. Seguimos aí com essa estratégia de longo prazo. A carteira do fundo aí segue mais ou menos a mesma lógica, né? 80% são CRIs, 18% são fundos e tem muito pouquinho aí de caixa, tá? 58% é sênior, né, em relação à subordinação do CRI, 58% é sênior, 28% subordinada, 9,2% única e tem um pouquinho aqui de mezanino. Indexador, maioria pelo IPCA, né? Só um pouco aí que é pelo IGPM, bem pouquinho pelo CDI, tá? Então, as outras informações em relação aos segmentos, aqui é muito importante, é o que eu falo para vocês que aumenta o risco do fundo, né? Multipropriedade, hoteleiro, isso aqui são riscos altos, né? Na minha opinião, são riscos bem mais altos e que o fundo está correndo esse risco, por isso, obviamente, que estamos passando por esse momento. Faz parte, né? Quando você investe no fundo, você tem que saber desse risco. Em relação à carteira, né, pessoal, são muitos ativos aqui, então não dá pra gente falar deles, né? Você tem que analisar todos eles, mas de maneira geral, tem vários ativos aqui que acabaram gerando problema para o fundo, né? Inclusive aqui nesse status, a gente pode ver que tem vários fundos aqui nessa legenda abaixo, que estão em negociação, outros que estão com vencimento antecipado, tá? Então, essa é a carteira do fundo, aqui também está a segunda parte, né, que são os CRIs pulverizados, certo? E aqui, por fim, os CRIs corporativos e os fundos imobiliários que ele tem na carteira, XBXO, Serra Verde, HCHG, HCST, né, e por aí vai, tá? Então, é isso sobre a carteira dele. Bom, e para finalizar, negociação, né, no mercado secundário, a gente está vendo que a cota ela vem caindo, fevereiro aí fechou em 85, em março fechou em 57, em abril 49. Agora, por outro lado, a gente vai ver, né, uma valorização, pelo menos por enquanto o fundo está se valorizando, né? Se a gente pegar aqui o último mês, ele subiu um pouco, teve essa quedazinha aqui bem pouquinha mesmo, mas a tendência é que o fundo pelo menos estabilize, tá? Eu acho que cair mais que isso, na minha opinião, eu acho que não cai, a não ser que aconteça mais problemas, que dê uma reviravolta, mas se continuar estabilizado, na minha opinião, essa cota também, ela vai ficar estabilizada ou vai se valorizar um pouquinho. E é isso no vídeo de hoje, pessoal, foi um vídeo um pouco longo, né, mas são essas informações que eu queria trazer para vocês do HCTR11, esse foi o último relatório, como eu disse também, é um relatório maior, eu tentei trazer só as partes principais para vocês. Se você gostou do vídeo, não se esquece, dá aquele apoio pra gente, curte, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente postar por aqui. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.